Então, vamos lá para o nosso último módulo da primeira apostila do sexto ano. O espaço geográfico, olha ele aparecendo de novo, e a cartografia. Agora a gente vai entender a cartografia de forma mais específica, tá bom? Então, a cartografia nós já vimos que são as representações do espaço, né? Então, eu represento o espaço real, o espaço físico, o espaço da realidade no papel. Então, são os meus mapas. Então, representações cartográficas são os mapas. Então, tem um pouquinho, no início do módulo, tem um pouquinho da história aí para vocês, né? Que no passado os mapas tinham uma configuração diferente, eram utilizados materiais diferentes para a época. Então, tudo o que era observado era colocado em uma representação para depois ter aquilo como registro. Então, a princípio, os primeiros mapas foram encontrados em argila, em cerâmica, em pergaminhos e posteriormente em papel, né? Nas pinturas rupestres apareciam os mapas. Então, o mapa é a representação da realidade no papel. No decorrer de toda a história da cartografia, os mapas foram também evoluindo, né? E hoje em dia a gente tem os mapas mais modernos, tem imagem de satélite em tempo real, enfim. Quais são os elementos para fazer a leitura, uma leitura efetiva do mapa? Eu falo para os meus alunos que um mapa, se tem um mapa na questão, já é sua questão, né? Já vai acertar, não tem como errar a questão que tem a interpretação de um mapa. Então, tem alguns elementos, o mapa tem elementos, né? Então, a gente precisa fazer uma leitura geral, às vezes uma informação lá de qual é a fonte do mapa, de onde foi retirado, é a resposta da pergunta da sua prova, da sua atividade. Então, os elementos do mapa, o que aparece? Quais são os principais elementos do mapa? O título. Se eu tenho um mapa lá todo colorido, bonitão do Brasil, e não tem título, não tem nada, eu sei o que está sendo representado? Pode ser qualquer coisa, né? Que utilizou cores para representar. Pode ser cidades, pode ser tipo de vegetação, pode ser clima, pode ser etnias, pode ser qualquer coisa, né? Então, o título, ele já fala pra gente, já dá a resposta ali sobre qual é a temática principal. Qual é a temática principal desse mapa, né? Então, o título é Biomas Brasileiros. Pronto, eu sei que é bioma. Biomas e climas. Então, são duas informações que vai conter esse mapa, ok? Então, o título é um item importante. Os símbolos. O que são os símbolos? O que aparece pra gente na legenda. A legenda de um mapa, ela é o tradutor do nosso mapa. Então, pode ter várias convenções, pode ter cores, pode ter símbolos, pode ter textura, mas a legenda vai nos informar o que significa cada um desses itens, né? Os símbolos, as cores. Então, algumas coisas são convenções, como eu já disse para vocês. Ah, encontrou um mapa lá, tem uma mancha azul. O azul geralmente está relacionado a... Geralmente não, é uma regra, é uma convenção cartográfica, está relacionada à água. Então, é o rio, é o oceano, é um lago, né? As linhas vermelhas está relacionado a estradas, às rodovias. E algumas coisas são convenções. Um sinal de cruz lá é o hospital e assim por diante. A orientação é a partir do ponto de vista do indivíduo. No caso, sou eu que estou fazendo a leitura desse mapa, né? E mostra geralmente lá uma setinha com norte, a orientação desse mapa. E a escala é o número. A escala do mapa é o número. Então, o que mostra a escala? Qual é a proporção desse mapa em relação à realidade. Então, se eu tenho um mapa de 5 centímetros e a minha escala vai me contar na realidade aquele espaço que está sendo representado, quanto tem de tamanho, né? Pode ser alguns quilômetros, como pode ser centenas de quilômetros, como pode ser milhares de quilômetros. Então, a minha escala vai contar. No geral,
os mapas apresentam escala gráfica, que é a mais fácil, ela já tá mostrando pra gente. Mas alguns outros mapas têm a escala numérica, que é um pouquinho mais complexa, tá bom? Então, daqui a pouco eu venho pra cá, porque essa questão dos números, né, do tipo de escala, mas eu vou falar um pouquinho sobre a escala grande e a escala pequena. Aqui, olha, confunde um pouco, porque é invertido, né? O que é a escala grande e o que é a escala pequena? Então, imagine que você tem uma lupa, né? A lupa, quando você olha, ela põe a lupa bem próximo da escrita, você vai ver a escrita maior, não é? Quando você coloca a lupa bem distante da escrita, você vai ver a escrita menor, não é assim que funciona? A escala grande significa que é um número grande da escala, né? Então, o que significa? Que a lupa está mais próximo. A escala grande, eu tenho maior riqueza de detalhes do meu mapa, né? Então, a escala grande eu tenho... Vou pensar numa escala gráfica, tá? Para ficar mais fácil. No meu mapa, cada centímetro do meu papel é igual a 1 metro na realidade. Então, o que significa? Que eu tô vendo muito próximo, ok? A escala pequena significa que eu tenho menor riqueza de detalhes. Por exemplo, se eu estou olhando o mapa mundi, eu estou vendo as cidades? Jamais, eu estou vendo o mundo como um todo. Então, a escala é pequena. O que isso significa? Que a minha lupa está muito distante. O que eu consigo observar aí do mundo? Somente a localização dos países, e muitas vezes dos países maiores, né? Então, significa que, um exemplo, cada centímetro do meu mapa equivale a 15.000 quilômetros. Um exemplo, tá bom? A 2.000 quilômetros. Então, escala grande é como se eu tivesse a lupa próximo e eu vejo riqueza de detalhes. Então, a planta de uma casa, o mapa de um bairro. E a escala pequena, eu estou vendo lá de longe, então não vejo muitos detalhes, ok? Aqui é utilizado para espaços menores, a escala grande é utilizado para espaços menores. E a escala pequena para espaços maiores. Viu que é o inverso? Tudo bem até aqui? Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro pela lupa também. Então, vamos lá. A escala gráfica é aquela mais fácil, que já está prontinha pra gente. Então, ela parece uma régua, assim, no mapa, né? Às vezes tem mais de uma casinha. E aí, é 0. E aí, ela já está em quilômetros pra gente, ou em metros, dependendo aí da escala do mapa. Ok? Então, vamos pôr em quilômetro. Nesse mapa A, cada quilômetro do meu mapa, cada centímetro do meu mapa é igual a 1 quilômetro na realidade. Então, 1 centímetro eu tenho 1 quilômetro, 2 centímetros eu tenho 2 quilômetros e assim por diante. Então, ela já tá pronta, bonitinha pra gente, tá bom? A escala numérica é a complexa, porque a escala numérica, ela está o quê? Em centímetros. Então, a cada 1 centímetro do meu mapa é igual a 100.000 centímetros na realidade. 100.000 centímetros. Nossa, o que é isso? Que número gigante. Pode ser na casa dos milhões aqui, né? Significa sempre em centímetro. Ela não tá pronta pra gente. Ela não tá na forma numérica, que é mais fácil pra gente fazer a leitura. Ela tá na gráfica. E aí a gente usa uma conta super simples aqui para fazer a conversão, que é a divisão. E a divisão sempre por 100. Por que por 100? Porque em cada centímetro, desculpa, errei. Cada centímetro tem 10 milímetros, né? Cada metro é igual a 100 centímetros. Ok? Então, se eu fizer a conversão aqui, olha, 1 quilômetro é igual a 100.000 centímetros. Divido por 100,
1 centímetro do meu mapa vai ser igual a 1 quilômetro na realidade. Então, a divisão aqui sempre é por 100, ok? Tudo bem? Então, é uma explicação bem geral mesmo aí. Tem exercício na apostila de vocês sobre escala numérica e escala gráfica. A escala gráfica já está pronta pra gente, é mais simples. A numérica é mais complexa, mas também nada absurdo aí. Na apostila tem atividades pra gente fazer esse treino em relação à escala. Então, o que é a escala aí? É a proporção. A proporção do que está sendo representado no mapa que mostra pra gente a realidade. Então, finalizamos aí o primeiro bimestre, né? Todos os conteúdos, aliás, são 4 módulos? Acho que sim. Finalizamos o primeiro bimestre, todos os conteúdos aí no primeiro bimestre. Esse último módulo tem bastante prática pra gente, exercícios pra gente praticar dentro do módulo. E é isso. Mais um finalizado, espero ter ajudado todos. Daqui a pouco vem as provas finais, o fechamento do bimestre e partimos para o segundo, ok? Tchauzinho, até a próxima!